Esse podcast é uma produção da Creative Studio. Creative Studio é uma produtora de conteúdo digital. Trabalhamos aí com tráfego pago, gestão de mídias sociais, design para sua empresa, criação de marca. Então, todo esse trabalho que envolve o marketing de uma empresa, a gente está aqui para te atender e te auxiliar naquilo que você precisa. Acompanhe o nosso Instagram, @CreativeStudio, e dá uma olhadinha lá nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E se você quer um trabalho diferenciado para o seu negócio, para sua empresa, nos procure. Vai ser um prazer atender você. Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso Ponto a Ponto Cast. Hoje estamos com uma visita ilustre e vamos começar, mas já quero agradecer a Creative Studio, ao Gustavo e todos os parceiros que estamos aqui conosco. Sem perder tempo, vamos começar logo. Quero apresentar o meu amigo. Ele é psicólogo, psicanalista há mais de 12 anos, é mentor, ele é instrutor. Ele é uma pessoa que trabalha, entende e estuda emoções, tá? O meu amigo aqui, Marcos Cardoso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Matias. Agradecer pelo convite, agradecer pela estrutura. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar aqui, aproveitar essa oportunidade para falar sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, não só na vida pessoal, não só na vida social, mas nas empresas, nos negócios. E eu considero assim, esse tema de grandeza mesmo, porque a gente trabalha com isso, eu e minha esposa, e eu queria explorar um pouquinho, Marcos. Mas antes da gente começar, fala um pouquinho sobre o Marcos Cardoso. A gente já se conhece há muito tempo, mas para as pessoas do meu público que não te conhecem ainda. Então, Matias, como você sabe, meu nome é Marcos. Sou lá de Cacoal, nascido em Cacoal. Sou um menino sonhador que conseguiu atingir os seus objetivos na vida. Amo o que eu faço, né? Sou apaixonado por isso. Trabalho com psicologia clínica, atendo meus pacientes. Trabalho no hospital lá em Cacoal também. E tenho algumas turmas, alguns cursos, né? E estamos aí nessa luta já há 16 para 17 anos, estudando saúde mental, estudando as relações humanas principalmente, né? E quando a gente ama o que faz, a gente é leve, fica muito leve. Então tá aqui falando desses assuntos, para mim é algo muito bom, é muito leve. Fala com leveza, né, Marcos? Exatamente. E para a gente começar assim, Marcos, o que você pode falar, resumido, o que é saúde emocional? É a mesma coisa de inteligência emocional? Tem relação? Na sua visão, que hoje você vai falar, hoje é dia 29 e 30, o Marcos está aqui em Jaru. Ele vai estar na Igreja Metodista falando sobre saúde emocional em 3 momentos. Sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Né? Tem alguma coisa, alguma diferença, saúde emocional e inteligência emocional? Então, quando a gente fala de saúde emocional, Matias, funciona assim. O nosso corpo, ele é preparado, ele foi projetado para viver em equilíbrio. Ou seja, nós temos 2 questões. Primeiro, tanto na nossa parte emocional quanto na parte física, existem 2 leis básicas do nosso corpo. Primeira lei, tudo que você não usa atrofia. Peraí, Marcos. Meu amigo, pega papel e caneta, eu já peguei aqui. Essa é uma mentoria que é de milhões. Faça suas anotações. Estou vendo ali que meu amor já pegou a caneta também para anotar, porque é de extrema importância. Anota, estuda, assista esse podcast pelo menos umas 3 vezes anotando, tá bom? Desculpa eu cortar o seu raciocínio, porque isso é importante para a gente tomar nota mesmo, aproveitar as oportunidades. Exato. Vamos lá. 2 regras básicas da existência humana, tanto na parte física como emocional. Tudo que você não usa atrofia. Tudo. Certo. Por exemplo, se você pega alguém que teve uma lesão na medula, a pessoa pode ser hoje um halterofilista. Cara fortão, cheio de músculo, aquela perna grossa assim, de repente ele teve uma lesão na medula e não anda mais. Ele vai para cadeira de roda. A perna dele é dessa grossura. Quando daqui 1 ano e meio, 2 anos,
ele não usou aquela perna. O que acontece com aquela perna? O músculo Vai atrofiar, vai afinar. Ou seja, no nosso corpo, tudo que você não usa, atrofia. Na nossa mente também. Quando você não usa, não explora, não conhece, você acaba ficando atrofiado. Por exemplo, sabe aquelas, principalmente pessoa mais antiga, sim, que eles não conseguem demonstrar carinho e afeto? sim. Ou seja, por quê? Porque isso não foi usado com eles não exercitaram isso, logo atrofiou e eles não conseguem expressar suas emoções. Ou expressam de maneira totalmente equivocada. Por que está atrofiado? Porque não usou. foi. Exatamente. Então o que acontece? Existem os dois polos. Tudo que você não usa atrofia. Só que o outro polo é o seguinte: tudo que você usa demais sobrecarrega. Expande muito. Exatamente. Expande, espana. Igual, se você pega suas energias e se concentra só em uma coisa, dificilmente você vai ter sucesso em alguma coisa na vida. Se você pega na saúde emocional e foca só em uma coisa, vira doença. Por exemplo, no relacionamento, se tudo que você tem é direcionado para aquela pessoa emocionalmente, você vai ficar doente, você vai ficar um dependente emocional, você não vai funcionar no seu ambiente de trabalho, vai virar uma obsessão, vira doença, né? Então o que é que nós temos? Nós temos dois polos. Se você não usa, atrofia. Se você usa demais, vira doença. E o que é saúde emocional? É o equilíbrio. Equilíbrio. Uau. Né? Na saúde a gente chama isso de homeostase. O que é homeostase? Homeostase nada mais é do que equilíbrio. Então, quando a gente fala em saúde emocional, eu estou falando em equilíbrio. Às vezes, porque tem a palavra emocional, as pessoas pensam que saúde emocional é você ser aquele coração de manteiga derretida, aquela coisa. Não. Saúde emocional é o quê? É você estar o mais perto possível do equilíbrio. E quando a gente fala de inteligência emocional, é o quê? Inteligência emocional é você saber descobrir os caminhos, as estratégias, os meandros para você sair, independente do local que você esteja, em direção a esse meio, em direção a essa homeostase, a esse equilíbrio emocional. Então, ou seja, a inteligência emocional é como se fosse um veículo, um caminho para que você tenha saúde emocional. E a saúde emocional o quê? É o equilíbrio. É o que a gente sempre fala no nosso treinamento, que usar a inteligência emocional é usar a emoção certa, no tempo certo, pelo tempo determinado ali. Com a intensidade correta. Certa, pelo tempo determinado, né? Para ter essa saúde emocional. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem anotado aí? Tem, né? Amigo, e como que mede? Tem alguma situação que pode medir? A gente fala muito sobre relacionamento, sobre casamento, relacionamento nas empresas. Como medir a nossa saúde emocional? Porque assim, a gente julga muita pessoa, que fulano ali está meio desequilibrado, mas como medir a nossa saúde emocional? Então, para a gente medir isso, aí nós temos que ter vários cuidados, porque isso exige uma certa perícia, uma certa maturidade. Por quê? Porque muitas vezes nós nos enxergamos de uma maneira um pouco irreal. É aquela coisa, a gente puxa um pouco de sardinha pro nosso lado. Não nos sabota, é isso? Isso. Seja positivo ou negativo. Às vezes você é X em algo, mas você acha que seu desempenho é Y. Seja positivo ou negativo, né? Então o que acontece? Por você se conhecer desde que você nasceu, você convive com você tem um certo padrão. Então você vai saber o que está desviando daquilo. Qual que é a medida, o parâmetro para isso? As pessoas que estão em volta. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes... Marcos, fulano falou que eu ultimamente estou muito sumido. Talvez é o outro que está sumido. Marcos, mas meu primo também falou isso, no serviço falaram isso. Opa, tem várias pessoas falando isso. Então, vamos observar. Exatamente. Há um sério risco das pessoas estarem certas. Ultimamente você está muito sem paciência, você está muito explosivo. Provavelmente, se mais de uma pessoa em ambientes diferentes estão falando isso, é porque estão observando isso em você. Entendeu? Um comportamento diferente já. Exatamente. É a maneira com que nós extravasamos essas mudanças e talvez um desvio daquela homeostase, daquele equilíbrio emocional através do comportamento. E muitas vezes, por sabermos a justificativa de alguns comportamentos ou explicá-los, a gente pensa que está tudo certo. Só que às vezes a gente passa do ponto. E quem que vai realmente observar isso? Geralmente é o outro. Entendeu? O outro vai perceber isso. Às vezes tem explicação, por exemplo. Marcos, mas 5 pessoas falaram que eu tô meio triste.
mas ninguém sabe que eu tô com um problema sério na família. Ok, explicou, Sim. correto. Só que o que acontece? Apesar de ter um problema na família, talvez, devido a isso, você não consegue um equilíbrio e acaba, de certa maneira, não funcionando ou descontando no outro essa sua incompletude atual, essa sua tristeza. E o outro não tem a ver com isso e muitas vezes você vai ser penalizado por não conseguir o desempenho que seria esperado de você, né? Afinal de contas, existem duas diferenças. Uma coisa é a situação, ou o trauma, ou o que você está passando, o problema, explica a situação. Às vezes, explica, mas não justifica. Correto. Explicar é o quê? É fazer dar sentido. Agora, fazer dar sentido é uma coisa, e fazer com que o outro engula a situação é diferente. Totalmente diferente. Eu posso entender, por exemplo, suponhamos que você tem um serviço para me entregar até meio-dia, que senão, sei lá, eu vou perder tudo, vai estragar a comida. Você não entrega até meio-dia. Você fala, Marcos, eu não entreguei porque eu tive um problema assim, assim. Você explicou, mas não resolveu o meu problema. Então, o que acontece? Frustra a gente por quê? Porque a gente acha que o fato de explicar o que a gente está sentindo, o outro vai pagar o preço nosso também. E não vai. Por quê? Ele vai entender sua dificuldade, mas ele vai cobrar de você o que estragou. Entendeu? E quando a pessoa cobra isso, a gente se frustra. E eu dei o exemplo de algo que estragou, mas isso pode ser Sim. tempo com a família, isso pode ser participação com os filhos, isso pode ser qualquer outra situação. E você falando assim, eu já lembrei de algumas situações assim, que tem principalmente homem que trabalha bastante, fica no trabalho, com a preocupação de trazer mantimento, trazer comida, trazer um bem-estar, mas fica ausente. Então ele justifica, Explica. ou ele explica o motivo da ausência. Exatamente. Mas não é o motivo justo ao Mas ponto aí- do filho pagar o preço pela ausência dele. E aí ele fala assim, não, mas eu fiz isso. E é interessante. Mas, e outra coisa, Marcos, tem muitas pessoas que são resistentes a procurar um profissional, um psicólogo. Uhum. Isso parece ser até cultural. Uhum. Existe algumas situações que a pessoa trazer um autoconhecimento, algumas informações que a pessoa se analisar mesmo, fala assim, gente, eu acho que eu vou procurar. Uhum. Não deixar ir no fundo do poço, Uhum. que talvez vai precisar de uma demanda muito maior, mas sim, identificar algumas situações, cara, deixa eu procurar um profissional, deixa eu procurar um psicólogo, uma pessoa que vai me ajudar a entender. Uhum. Como que olhar para si e falar assim, opa, Tá. assim como dá febre, falar assim, deixa eu ver, deixa eu ir lá fazer um exame, né? Uhum. Deu uma febre, não é a doença, mas é um alerta. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Na saúde emocional, o que a pessoa pode observar, Marcos? Primeiro eu vou falar qual que seria o papel, a importância do profissional, e depois eu falo de Isso. como perceber a hora Isso, de ir lá. correto. O que acontece, gente? Pensa comigo. Você está numa ilha. Como que você vai saber o tamanho dessa ilha? Só tem um jeito de você saber o tamanho real dessa ilha. Você está numa ilha. Ah, Marcos, é só andar de carro. Não, você está numa ilha. Ah, não, é só medir com uma régua. Você está numa ilha. Você não vai ter isso. Como que eu faço para mim saber o tamanho, o perímetro, o formato, os perigos de uma ilha? Eu tenho que olhar essa ilha de fora. Se eu olho de cima, eu consigo ver a extensão da ilha, né? E geralmente, para olhar de cima, a gente precisa de um outro para olhar, né? Então, o profissional, ele é essa pessoa que vai olhar a ilha de cima e vai ter noção de geologia, de topografia e assim por diante, né? Então, muitas vezes a gente precisa de um olhar do outro para que a gente entenda os problemas que estão acontecendo com a gente, né? É a maneira mais fácil de você identificar a forma das coisas e tudo é o quê? Olhando de fora. E se você tem, olhando de fora, através dos olhos de um profissional, de alguém que está preparado, que estudou para isso, facilita muito a vida. Marcos, mas não tem como a pessoa se autodescobrir? Tem! Existem ferramentas para isso, só que elas são limitadas, não são tão profundas e, assim, sozinho é mais difícil. Ah, com certeza. Sozinho é muito mais difícil e mais demorado. Eu uso antes de você prosseguir, eu uso
uma analogia, Marcos, que praticamente aqui no norte todo mundo tem ventilador em casa. Uhum. E aí, na hora de limpar o ventilador, as pessoas pegam uma faquinha. Para desmontar, para limpar, dá certo, dá. Mas é a ferramenta certa? Mas aí vou resolver temporariamente. Na hora, vai estragar a faca, estragar o parafuso, estragar tantas coisas. E aparentemente ele resolveu a situação, mas estragou outras que são irreversíveis. Exatamente. Se você precisar da ponta da faca, ela está espanada. Aquele parafuso, se você for tentar abrir de novo, talvez ele está espanado. E aí é irreversível. Então, às vezes a pessoa resolve um problema imediato, mas cria outros que... E às vezes, Matias, chega o por paciente... falta da ferramenta certa e do profissional certo. Exatamente. Às vezes o paciente chega no consultório com um problema que para ele já tentou de tudo e ele pensa que não tem resolução. E muitas vezes ele chega e rapidinho você olha e identifica: Marcos, mas parecia que eu estava num labirinto, não tinha saída, eu fui para todo canto. Sim, eu imagino. Por quê? Quando você está dentro do labirinto, todo lugar é igual, todo lado é igual. Quando eu chego, eu estou olhando o labirinto de cima. Isso. Então, eu sei onde está a saída. Você identifica, né? O profissional identifica. Exato, eu consigo guiá-lo para a saída. Aí, às vezes, até espanta, mas eu passei metade desse caminho e não tinha achado isso. Sim, porque você não tinha visão do todo. E o profissional de fora, ele vai ver a ilha inteira, ele vai ver o labirinto todo e vai conduzir. Porque, às vezes, aqui é o caminho mais perto, mas tem 2 leões aqui, tem uma cobra ali, os desafios são maiores. Então, nem sempre o caminho mais perto é o mais adequado, entendeu? Sim. Então, a gente consegue conduzir o tratamento e acompanhamento de forma que isso aconteça da forma mais saudável possível. Lembrando, mais saudável, não menos dolorida. Sim. Porque às vezes, uma coisa que é fato, crescer dói. Crescer dói, não adianta. Mas é necessário, não? É necessário. De novo, funciona tanto para a saúde emocional, tanto para o corpo físico. Crescer dói. Ah, Marcos, mas eu cresci e não sentia doer. Ah, é? Pega uma criança de 6 meses, 8 meses, quando está nascendo o dentinho, dói, dá febre, coça. Crescer dói, gente. Crescer dói. Não adianta. E crescer emocionalmente também dói. Ter essa saúde emocional, ela precisa de dedicação. Exatamente, né? E aí, a segunda pergunta é: quando procurar ajuda? Eu respondo da seguinte maneira. As pessoas perguntam: Marcos, qual que é a diferença de um sentimento para uma patologia, para uma doença? Quando que eu preciso de ajuda? Mas como assim? Quando que eu passo de ser um cara que tem expectativa para passar a ser um cara ansioso? Qual que é a linha, o limite? Qual que é o ponto em que eu deixo de estar triste e passo a estar depressivo? Como que eu vou medir isso? É muito simples. Eu uso o seguinte parâmetro: expectativa ou ansiedade, tristeza, depressão. Quando que é essa fronteira? Onde que passa a ser doença ou eu preciso de ajuda? Sim. Eu falo o seguinte: quando você perceber que em algum ponto, em algum momento, você deixou de funcionar. Como funcionar? Seja funcionar no ambiente familiar, no ambiente religioso, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes. Por quê? Porque se está atrapalhando o seu funcionamento, é porque aquilo ali está te limitando. Se está limitando, aí você precisa de ajuda externa, né? É igual, por exemplo, eu trabalho no Hospital Euro. Aí o que acontece? Nós acompanhamos declaração de óbito, boletim de óbito. Aí, às vezes, o que acontece? Demandas emocionais. Às vezes chega um médico e dá uma má notícia para a pessoa de um diagnóstico. Chega lá, por exemplo, a pessoa está internada, doente, aí passa o colega médico e fala: olha, isso aqui, nós fizemos imagem e descobrimos que você tem um tumor no cérebro. Correto. O que a pessoa vai fazer? Vai ficar triste, vai desesperar. Aí, às vezes, alguém bate lá e chama: Marcos, pelo amor de Deus, tem um paciente ali desesperado chorando. Aí, quando eu vou levantar a história, eu vejo: tá, o médico saiu daqui tem 5 minutos, deu uma má notícia, a pessoa tá chorando. Vai lá, faz alguma coisa e fala: não. Mas não é psicólogo? Sou. Mas por que não? Não, a pessoa tem que sentir aquela emoção. Qualquer pessoa vai estar triste. Não é privar a pessoa da emoção. Exato. Eu tinha algo para fazer se de repente a pessoa não tivesse assimilado, tivesse dando risada e ficasse feliz com a notícia.
Marcos, mas tá triste, tá desesperado. Sim, tá desesperado. Por quê? Porque o irmão dele acabou de descobrir que tem um tumor no cérebro, tá triste, o acompanhante tá triste junto. É normal. Então, o que acontece? Algumas emoções, elas são eliciadas, elas são causadas por situações. O que é esperado nessa situação? O choro. O choro. Agora, se chega uma pessoa, por exemplo, Marcos, a minha mãe, a minha filha morreu há 5 anos e eu não consigo mais trabalhar, não saio da cama. Opa, já tem uma dilatação de tempo em que a pessoa não funciona. Ela não está funcionando, então precisa de ajuda. Marcos, eu me divorciei, não consigo me reerguer, já perdi 3 empregos porque eu não tenho energia. Opa, você não está funcionando, né? Marcos, eu tô preocupado demais com a minha filha, olha, ela se divorciou, tem 6 meses que ela não vem aqui em casa, eu tenho que ir lá para ver ela. Opa, você não tá funcionando na sua família, entendeu? Então, a fronteira do que é aceitável, do que é uma resposta natural a situações, para uma resposta patológica, você tem que ver o funcionamento. Se você deixou de funcionar em algum aspecto ou diminuiu muito o seu desempenho, e desempenho não só no trabalho, mas também desempenho emocional com as pessoas, seus amigos todos falam isso e tudo, significa que está virando uma patologia. Aí aquilo ali, quando está nessa fronteira da patologia da doença, aí você tem que chamar alguém para olhar sua ilha de fora. Porque senão, sozinho, você só vai andar em círculos e não vai conseguir sair. Então, a fronteira para pedir ajuda é essa. Em alguma coisa você deixou de funcionar, peça ajuda, porque sozinho vai ser mais difícil. Olha só, gente, essa é uma informação valiosíssima. De autoanálise mesmo e traz uma consciência, uma verdade para você, analisa o seu comportamento e procura ajuda de um profissional de verdade. E como que nós estamos falando sobre saúde emocional? A saúde emocional, como que ela afeta, a falta da saúde emocional afeta a família diretamente? Porque assim, eu amo família, você está em Cacoal, você ama Cacoal pela sua família, pela sua existência ali. Eu sei que vocês são muito família. Como que a falta dessa saúde afeta a família? Então, quando você não tem esse equilíbrio que a gente falou lá atrás, você acaba, às vezes sem querer, machucando quem está próximo. Inconsciente. Não chega a ser inconsciente, mas é sem ter a vontade de fazer. Sim. Você acaba descontando nas pessoas mágoas ou situações que são de fora da casa. E por que da casa e da família? Porque geralmente são as pessoas mais íntimas, né? Seja íntima de falar, de conversar. Ah, não, Marcos, mas lá todo mundo fechado, a gente não é íntimo. Porque você sente a vontade de tirar a camisa na casa da sua mãe, você abre a geladeira. Você não faz isso na geladeira, às vezes, do vizinho ou de algum colega. Você só faz isso de quem você é íntimo. E na família a gente faz isso, né? Então, o que acontece? Por ser mais íntimo, quando nós estamos num ambiente intimista, num ambiente de pessoas mais íntimas, a nossa tendência é nos policiarmos menos. E o que acontece? Quando a gente se policia menos, aflora quem realmente a gente é. E se a gente está lá descompensado em alguma situação, a gente vai estourar em casa com as pessoas. Aí você tem, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o estresse. O pai está estressado com o serviço. Ele não vai explodir com o chefe, porque a consequência é grande. Ele vai explodir com a esposa, ele vai chutar o cachorro, ele vai gritar com o menino. Aí o que acontece? Acaba com a harmonia dentro de casa. Aí você pensa, você pega um problema que não é do convívio familiar, é um problema de fora, entra no ambiente familiar e desestrutura tudo. Por quê? Brigou com a esposa, aí a esposa vai ficar chateada, desgostosa, isso vai realmente afetar a questão marital, Sim. relacional. Aí, daqui a pouco, gritou com o menino acha que aquilo ali quer ser vida, vai e grita com o coleguinha na escola, morde o coleguinha, chutou o cachorro, Exatamente. Não, aí chutou o cachorro vê o carteiro, corre atrás do carteiro. Ou seja, o estresse que é dele lá do serviço dele, desorganizou todo o ambiente familiar, entendeu? E aí, quando você tem essa desestruturação emocional, você pensa a não querer vir em casa. A esposa daqui a pouco vai preferir fazer as outras coisas do que vir para casa. O menino vai arrumar as amizades fora. Aí o menino fala, poxa, meu pai é muito estressado, grita comigo, minha família é ruim. Aí ele vai achar um coleguinha que tá passando mesmo. Vamos ser amigo? Vamos. Aí eles passam a olhar, nossa, mas por que a gente é assim? Daqui a pouco é assim que forma gangue, por exemplo. Entendeu? Poxa, eu te entendo. E aí, né?
saiu de dentro da família uma situação que vai prejudicar toda uma sociedade. Exatamente. Você traz para dentro uma maçã podre, um sentimento podre que vai apodrecer todo o seu estoque de maçã, né? E o pior, de pessoas que não têm culpa disso, não merecem isso, e muitas vezes você faz isso sem perceber, e quando você percebe, o problema já está muito maior. E muitas vezes é tarde demais quando você percebe. Esse é o problema, né? O problema não é só isso, o problema é quando você não percebe que está fazendo mal para os outros. Aí, às vezes, eu acompanho muitas famílias que, poxa, pai, ó, tem 5 anos, você faz assim, o pai começa a chorar. Meu filho, eu não imaginava. Eu não imaginava que você sentia isso. Eu não imaginava que essa minha postura te machucava tanto. Olha só que bacana. Aí o que acontece? Você pega algo que era um estresse do trabalho, você acaba estruturando toda a sua base familiar. Isso é muito comum nos dias de hoje. Aí o que acontece? Vai para as fugas. Aí você tem aí as redes sociais, aí você tem aí as vidas inventadas, né? Os contos, porque assim, no Instagram todo mundo é feliz, no Instagram todo mundo é bonito, porque se você não for bonito, tem filtro, Sim. entendeu? Então, no Instagram as pessoas só comem banquetes, a pessoa só posta sushi, o arroz com ovo ninguém posta. A pessoa posta sushi, posta pizza, posta assim por diante. Ninguém, a pessoa posta lá foto de lingerie. A foto vestida de dormir de mendigo, ninguém posta. Então é tudo muito bonito. Aí você imagina, você tá nessa família desajustada, aí quando você abre a rede social, tá todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo viajando. Você, peraí, eu sou o cocô do cavalo do bandido? Não dá. Aí você vai se alimentando, daqui a pouco tá depressivo também. Então, quando você traz para o ambiente familiar um desajuste emocional, você cria ali uma bola de neve ruim que sai atropelando tudo. Atropela tudo. Por isso que nós temos hoje muitas famílias disfuncionais e você tem muitas pessoas hoje que não têm interesse em constituir família. Porque acham que família é sofrer, que é um monte... Por quê? Porque teve experiências ruins com a instituição família. E isso é muito ruim, né? Por quê? Porque quando você não tem essa base familiar, a tendência é que você tenha mais dificuldade em achar esse equilíbrio emocional. Por quê? Porque você não tem muitas referências. Porque, afinal de contas, quem vai te dar as referências de conselhos e tudo, talvez sejam pessoas que têm outros interesses, têm segundas intenções, Sim. né? E não necessariamente querem seu bem. Mas o contrário também vai funcionando. A pessoa criar um ambiente familiar com saúde emocional saudável, o filho vai se conectar com pessoas mais saudáveis. E aí também, então existe uma esperança da gente criar o nosso ambiente mais saudável. Exatamente. Com a ajuda de profissional. Se você se encontra assim, procura um profissional para criar aquele ambiente e também vai contagiar todo. Exatamente. É um movimento inversamente proporcional. Porque o que acontece? Quando você traz paz para o ambiente, quando você traz decisões com maturidade e sabedoria, a tendência é que tudo melhora. Por quê? Porque o teu filho vai perceber que você é mais comedido, o teu filho vai perceber que você é mais educado, que você sabe a hora de conversar, que você olha nos olhos para dar uma orientação e não sai gritando e brigando, entendeu? E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que ele valorize mais pessoas que também têm esse comportamento. Aí o que acontece? Teoricamente, ele vai se aproximar de pessoas que tenham os mesmos interesses. Né? Seria um paralelo para o que no mundo corporativo a gente chama de network, só que aqui no caso são relações emocionais, né? Tem todas as características do network, só que não tem os interesses do network. Então o que acontece? A tendência é que eu gosto disso, daquilo. A tendência é que você se aproxime dessas pessoas. Por exemplo, nós somos muito família. Qual que é a tendência? É mais fácil você viajar e ir para a praia com mais 2 famílias do que você viajar para a praia com 10 amigos solteiros. Entendeu? Por quê? Porque são momentos diferentes, tendências diferentes e buscas diferentes. Os solteiros estão querendo ir para balada tudo. Não, vocês vão lá para a praia para alugar um apartamento e ficar com a família entre vocês. Entendeu? Então, a tendência é que quando você tem os objetivos semelhantes ou parecidos, você convive mais com essas pessoas. E a tendência é crescer. Entendeu? Você falou um pouquinho do mundo corporativo, citou. E no mundo corporativo, a importância dessa saúde emocional, de cuidar dos colaboradores, dos clientes. O que você pode falar nesse sentido no mundo dos negócios?
ter saúde emocional. Não só patrão, colaborador, mas com cliente e vice-versa. Esse mundo corporativo, mundo dos negócios, a importância da saúde emocional. Ok, para falar isso, eu vou ter que preparar o terreno. Vai lá. Gente, entenda uma coisa. Se você está aí, você é gestor, você é líder, você é empresário, você trabalha com negócios, existe uma verdade absoluta. Qual que é? Empresas são pessoas. Pronto. Ponto. Marcos, como assim? Empresas são feitas por pessoas para pessoas. Por que você diz isso? Marcos, mas hoje em dia você tem aí as multitechs e tal, que quase não tem funcionário. Sim, mas ela presta serviço para pessoas. Marcos, mas a tecnologia e a inteligência artificial tá substituindo? Olha, a inteligência artificial, ela tem que ser programada, né? Ela foi feita por pessoa E pra para beneficiar pessoas. Exatamente. Então tudo tem a ver com pessoas. Tudo. Não existe uma fábrica, uma empresa, uma construtora que construa casas para árvores morar dentro. É para pessoas. Tem a questão da tecnologia que diminui a força de trabalho? Existe. Mas o alvo é pessoas. E é feito por pessoas. E quem vai lucrar com aquilo? Alguma pessoa. Então o que acontece? Empresas são pessoas. Ponto. Aí a gente volta àquilo que a gente falou sobre o equilíbrio e a saúde emocional, né? Por quê? Porque se você tem um despreparo, um destempero, literalmente, em alguma etapa desse processo, vai faltar alguma coisa. E vai desequilibrar a empresa, né? Seja naquelas coisas mais básicas de eu vou gritar, a pessoa que grita com o funcionário, que trata mal o funcionário, aí você tem assédio moral, assédio sexual, todas aquelas questões, você vai o quê? Vai transformar a empresa em uma empresa disfuncional. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Nada pior do que você ter um colaborador, um funcionário insatisfeito. Antes você perder um cliente, ter um cliente insatisfeito e perdê-lo, do que você perder um colaborador. Por quê? Um colaborador, você investiu treinamento, ele tem experiência, ele sabe o segredo do seu negócio, sabe tudo. O que acontece muito hoje? Hoje, principalmente em pequenas e médias empresas, essa coisa até jurídica ajudou a questão do MEI e assim por diante. Hoje é muito mais fácil você perder um colaborador e, por causa de questão emocional, você vai perder um colaborador e... não, mas aí eu contrato outro. Contrata. Mas você ganhou um concorrente. Por quê? É perigoso ele abrir uma empresa lá da sua, não cometer os erros que você cometeu e você é falência. Entendeu? Então, nós temos que entender o seguinte. O segredo é valorizar pessoas. Tem que valorizar financeiramente? Sim. Por quê? O dinheiro acaba sendo um parâmetro para medir reconhecimento. Só que mais importante do que o reconhecimento é você tratar a gente como gente. Nós temos aí, num passado não tão longe, histórias de tratamentos muito ruins, de abusos mesmo, né? Isso está diminuindo. Mas o que acontece? Com essa questão da informação, as pessoas têm acesso à informação. É igual, por exemplo, isso acontece muito no comércio. Aquele lojista que tem a loja há 30 anos e tudo que você fala ele reclama. Tá ruim, não tô ganhando dinheiro, não sei o quê. Aí o funcionário precisa de aumento financeiro, ele não aumenta, não ajuda, diz que tá apertado. Aí, ok. Aí os funcionários, não, a gente precisa, compra um micro-ondas pra gente esquentar o lanche aqui. Não tem dinheiro, as coisas tá ruim. Ok, mas aí todo ano o cara troca de caminhonete. Aí o cara viaja pro exterior, o cara vai pra praia 3 vezes por ano. E quando o colaborador dele pede alguma melhoria, não tem dinheiro, não tem o quê? O colaborador vai olhar, esse cara, eu vou ficar trabalhando para enriquecer esse cara? Não vou. Mas antigamente, você não tinha acesso à informação. Hoje o cara tem acesso. Por quê? Porque ele vai olhar uma pessoa que está fazendo um serviço semelhante do dele na empresa do lado e o cara é reconhecido financeiramente ou tem um ambiente de trabalho mais saudável. Você acha que ele vai ficar na sua empresa? Não vai. Hoje, a gente treinando pessoas nas empresas, Marcos, eu visualizo assim, que tem bastante mesmo empresários que eles querem treinar os colaboradores, mas eles mesmos não querem ser treinados. Uhum. Você tem encontrado isso daí na sua jornada também? Demais. Você pega no comércio, principalmente aqui em Rondônia, não, porque quando meu pai abriu essa loja há 40 anos, ele fazia assim, deu certo até aqui, eu não vou mudar não, vou fazer assim. Há 40 anos, o mundo era outro, as pessoas eram outras, as coisas mudaram, entendeu? Então, quem não se atualizar, vai fechar. Você quer ver um exemplo disso, Matias? Olha um exemplo básico disso.
Aqui em Rondônia, principalmente, para nossa realidade, tamanho de cidade aí, até 110, 130 mil pessoas. Até 15 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha muitas lojas de eletrodomésticos, de empresários da cidade. Hoje, você chega em qualquer cidade assim, de maior porte, por exemplo, da BR, de Rondônia. Você pode ver que os empresários da cidade de eletrodoméstico é 10%, no máximo 20%. Por quê? Porque entrou as redes. As redes tomaram conta. E por quê? Só por causa de preço? Não. Quem sobreviveu é quem se atualizou. Gestão de pessoas. Aí o que aconteceu? Foram fechando. E hoje você tem o quê? Você tem as redes tomando conta e você tem poucas pessoas que... não, fulano abriu essa loja aqui há 30 anos atrás, há 20 anos atrás e tá aí até hoje. É porque provavelmente ele se atualizou. Na grande maioria. Existem exceções? Como tudo. Mas você pode ver, quem não atualizou... Eu não tô falando atualizar se você sair comprando um computador e mudando fachada, não. Atualizar também no tratamento das pessoas. Por quê? As pessoas que vendiam ali estão vendendo lá. Então, peraí, se eu tenho um prédio, o cara tinha um prédio. Eu tenho os eletrodomésticos para vender, eu tenho eletrodoméstico para vender. Aqui precisa de vendedor, aqui precisa de vendedor. O que mudou? Por que essa fechou e essa abriu? Sendo que os elementos são idênticos. Por quê? Nenhuma loja dessa botou um mágico lá tirando carta da manga. Ninguém colocou lá um elefante cor-de-rosa para chamar atenção. Não. É idêntico as estruturas. Seja de pessoas, de prédio. Por que essa aqui abriu? Porque essa aqui é uma rede que aprendeu como fazer e saiu repetindo. Essa aqui achou que quando lá, 30 anos atrás, que ela era única, tinha sucesso, e às vezes tinha sucesso porque era única, pensou que aquilo era o segredo. Quando ela deixou de ser a única, o trunfo que ela tinha acabou. Aí ela pensou que o trunfo era outro. Fechou. Aí o que acontece? Pessoas, valorização. Se você não atualizar, você vai fechar. Nesse sentido, você falando, eu vejo assim, que as pessoas não trabalham hoje, as pessoas não estão trabalhando mais pelo salário, pelo dinheiro, e sim pelos relacionamentos. Aonde é saudável trabalhar nessa empresa, não só financeiramente, é saudável para a minha saúde emocional, para os meus valores. É saudável eu vender esse produto emocionalmente. E aí, alguns empresários estão desatualizados. Falam assim, eu estou dando emprego e as pessoas não estão valorizando. Mas será que o ambiente ali é saudável? Fala um pouquinho sobre esse ambiente. Fala mais um pouquinho sobre a qualidade do ambiente, como influencia no resultado do colaborador. Eu vou dizer para você isso em percepção e dados. Hoje você tem uma realidade diferente. Por exemplo, hoje você tem mais pessoas afastadas do ambiente de trabalho, afastadas auxílio saúde INSS, o Iperon e tudo. Você tem mais pessoas afastadas por questões emocionais do que por acidente de trabalho. Uau. E acidente de trabalho, a gente está falando, nós temos madeireira, frigorífico, que são ambientes propícios a acidentes. Você tem, as lojas têm entregador de moto, que tem muito acidente e tudo, mas tem mais pessoas afastadas da saúde emocional. Por quê? Por causa do ambiente. Aí o que acontece? As pessoas estão desenvolvendo síndrome de Burnout, as pessoas estão desenvolvendo depressão, ansiedade, né? E estão se afastando. Por quê? Aquilo que eu falei da doença, a pessoa deixa de funcionar, né? Então hoje, se você for fazer um levantamento no INSS e puxar o CID, a quantidade de pessoas afastadas com laudos psiquiátricos e psicológicos são gigantescas. O que não deixa de ser considerado, um burnout, por exemplo, é uma doença do trabalho. Não chega a ser um acidente de trabalho, mas é uma doença causada pelo trabalho. Entendeu? Então você tem uma realidade hoje onde você tem muitos afastamentos por causa disso. Aí o empresário vai pensar, mas quem paga o salário dele é o INSS. E a função dele quem vai fazer? Você vai ter que contratar outro. Você vai acertar de primeira? Você vai treinar alguém e de repente vai dar certo. Ou a pessoa vai te roubar. Ou você vai perder venda. Você vai perder dinheiro por causa daquilo. Gera um transtorno e muitos que não estão atualizados não conseguem calcular esse intangível. Por exemplo, muitos conseguem calcular, por exemplo, tinha um vendedor que vendia 500 mil. Ele saiu, eu deixei de ganhar aqueles 500 mil. Sim, mas tem um intangível. Aquele cara talvez estava melhorando as vendas, podia ter vendido 600.
Quanto que você gastou o tempo que você ficou treinando uma nova pessoa? Quantos deixaram de comprar porque aquele cara não está mais lá? Então, esse intangível que não aparece no bico da caneta no final da planilha, muitos não olham e acabam não levando em conta isso. Então, quando você tem um colaborador que perde, o INSS vai pagar o salário dele. Ok, o INSS está pagando o salário dele, não está saindo do seu bolso. Mas você perdeu no intangível, né? Marcos, mas não, a minha empresa não é uma empresa de comércio e tudo. Mas com certeza você perdeu um relacionamento, perdeu um negócio, perdeu um contratos. Talvez algo que aquela pessoa resolvia em X tempo, você vai demorar 3x para resolver, porque aquela pessoa tinha contatos, tinha Tudo acesso. é prejuízo. Tudo é prejuízo. Qual que é o problema? Ele é intangível. Então, se você não pegar e refletir sobre ele, ele não vai virar estatística. Por quê? Estatística, ela por si só não tem valor nenhum. Por quê? A estatística, ela tem que ser interpretada, né? Então, não adianta nada você ter uma tabulação de dados estatísticos, são só dados. Dependendo do que for, você pode ter a melhor tabulação de dados, toda a conta financeira da sua empresa. Se você não souber interpretar ela, não te adianta nada. Por quê? Eu estou crescendo aqui 2% ao mês na empresa. Estou voando. Tá, se você está crescendo 2% ao mês e a inflação está 11%, então você está decrescendo 9%. Então o que acontece? Se você não interpretar o ambiente, você não tem resultado. E isso acontece muito quando você fala de pessoas e emoções. Por quê? Porque precisa de interpretação. Não aparece só em números, só em dados. E hoje em dia nós temos, no empresariado, boa parte dele não está preparada para fazer essa interpretação e esse cálculo do intangível. E lembrando, a gente falou, empresas são pessoas por pessoas para pessoas. Pessoas são intangíveis. Eu não consigo mensurar esse valor, né? Eu vejo muitas pessoas, muitas empresas tendo problema, por exemplo, eles percebem depois que o buraco está grande. Suponhamos, não teve doença de trabalho, não teve nada, mas de repente, por um infortúnio, um funcionário X bateu o carro e foi a óbito. Muitos empresários vão descobrir a importância daquele funcionário e a falta que ele vai fazer 8 meses depois. Por quê? Porque não vai ter ninguém que faz o que ele fazia e tem coisas que o dono, o proprietário, depois de 8 meses, vai descobrir que ele fazia algumas coisas. Por quê? Porque até então, isso aqui é normal. Não é normal. Alguém fazia isso. Aí o que acontece? Ele vai perceber, caramba, eu tenho que arrumar mais alguém para fazer isso. E aí, o que era intangível vira tangível e vira um número e vira um gasto. Por quê? Porque ele não interpretou antes. Então, nós temos essa dificuldade nas empresas hoje. Hoje, se eu tenho uma dica para dar para vocês, empresários, gestores, também verifiquem o intangível da sua empresa. O valor implícito da sua empresa. Valor não é só resultado financeiro. Existem outros valores. E sim, em várias empresas, o maior bem da empresa, muitas vezes é o colaborador, sim. Tá? O maior recurso da empresa, às vezes é um bom colaborador, com certeza. Uau! E nessa mesma linha, Marcos, fala um pouquinho do investimento. A maioria dos empresários, dos empreendedores de pequeno, médio porte, eles entendem que o investimento é em equipamento, é comprar uma cadeira melhor, um computador melhor. E o investimento na saúde emocional, o investimento no treinamento do colaborador por um profissional, ele acha que isso é gasto, porque ele acha que a narrativa, o colaborador sai e leva com ele. Mas é mais prejuízo ele ficar com um colaborador não treinado. Fala um pouquinho da importância desses empresários investir no treinamento, na saúde emocional, não só em equipamento, mas na saúde, porque é um investimento. Qual que é o maior problema? Por que que eles não veem como investimento, eles olham isso como custeio, como gasto? Porque, como eu falei, essa parte do treinamento, ela está na coluna do intangível, né? E muitas vezes, o empresário só sabe ver número. Isso é muito ruim. E para ver número, ele tem que fazer testes. E às vezes, sabe aquela frase antiga? Dinheiro não aceita desaforo? Então tem coisa que você não tem como fazer teste. Ou você faz ou você não faz. Esse negócio de testar é muito, muito complicado. E o que acontece? Eles pensam assim, eu vou treinar um colaborador e ele vai para o meu concorrente. Gente, se você treinou o colaborador, ele está se sentindo empoderado, ele cresceu emocionalmente, ele cresceu ali,
por que que ele iria para o seu concorrente, se ele estiver feliz, se ele estiver contente, se ele vê que você dá oportunidade? Se você tem um colaborador que você respeita ele, você trata bem ele, você proporciona treinamentos e cursos, você está proporcionando que ele cresça, talvez não de cargo, suba de cargo, mas que ele cresça na capacidade dele desenvolver algo, O ambiente é saudável. um ambiente saudável, ele não vai sair da sua empresa por causa de R$200 a mais. Ah, mas o meu teu concorrente vai pagar para ele. Ah, Márcio, mas dinheiro. O cara vai pagar o dobro para ele, o triplo? Será que seu concorrente vai pagar isso? Talvez não. E provavelmente não. Então, é muito melhor um colaborador satisfeito e ver que a empresa investe nele, na capacidade dele, ele não vai sair por causa de dinheiro. A não ser que seja muito dinheiro. E o outro cara não vai botar muito dinheiro porque fala, é mais fácil eu treinar os meus. Entendeu? Aí o que que acontece? Você pega esse intangível e a pessoa, poxa, não. Poxa, um treinamento aqui, pô, esse treinamento aí, ó, se eu juntar mais 2 meses, eu junto esse dinheiro que eu pago esse treinamento e troco a caminhoneta. É isso aí. Tem comerciante que pensa assim. Só que aí qual que é o problema? Lá, cara, se você treina a sua equipe, você pode comprar uma caminhonete dessa por ano, à vista. Você vai vender mais, você vai fechar mais contratos, você vai ter mais lucro e você vai diminuir a possibilidade da doença emocional mental naquele colaborador. E é uma bola de neve, porque lembra do exemplo do pai que é estressado do serviço? Sim. Você vai ter um colaborador que, digamos, não vai ter estresse, não vai ter essas coisas, ou vai saber controlar isso, logo não vai descontar na família dele, logo ele vai ter uma família equilibrada, estruturada, logo, por exemplo, ele não vai precisar faltar no serviço para tirar o filho da cadeia. Logo, ele não vai deixar de trabalhar um dia porque tem que levar a esposa no médico. Então, o que que acontece? Por ser intangível, eles não refletem e vê lá no fio da meada o resultado. Então, você tem esse tipo de ação como até mesmo preventivo. Você quer ver algo que funciona, só para dar um exemplo fora da saúde mental, uma coisa que funciona muito bem, ginástica laboral. 15 minutos por dia. Hoje a indústria, com apoio do Sistema S e as faculdades, promovem nas empresas. Já existem estudos científicos que provam que esses 15 minutos de alongamento de ginástica laboral, eles melhoram a saúde dos colaboradores e a produtividade dos colaboradores. Aí por que é 15 aceito? minutos. Exatamente. Por que é aceito? Porque existe um estudo e pegaram o que era intangível e colocaram no papel. Só que a saúde emocional é muito mais difícil de você torná-la tangível. Então, é mais difícil fazer toda essa volta, essa reflexão. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, um colaborador que, pelo aquilo que eu falei, ele está estressado, grita com o menino perde o limite, daqui a pouco ele não foi trabalhar uma tarde porque tinha uma reunião com o filho da escola, porque o filho está mordendo todo mundo, uma reunião com a direção da escola. Que não existiria, de repente, se toda aquela cadeia de situações não começasse. Ou seja, uma tarde a mais dele produzindo para você. Aí você pega, junta essas tardes a mais, essa produtividade a mais, põe no papel e vê o que custaria isso financeiramente para você no final de um ano e vê o que custaria um treinamento, um acompanhamento, um plano de saúde para o seu funcionário, né? Marcos, mas plano de saúde... Ué, pensa comigo. Você vai lá no SUS, aí você sai do serviço para ela marcar. Você marcou. Aí marcaram uma consulta para você. Aí já faltou um dia. Aí marcaram uma consulta, só que aí a consulta não vai ser na sua cidade, vai ser na cidade vizinha. Por quê? Porque na sua cidade não tem um especialista. Aí você tem que sair da sua cidade lá, faltou mais um dia. Aí você pega essas faltas que o cara tem, e às vezes, o fulano ficou com dor de cabeça uma semana e depois teve que ficar internado. Tá, faltou mais uma semana de serviço. Aí você pega, junta todas essas ausências, porque também é financeiro, junta no final do mês e vê quanto você deixou de ganhar, você pagou pela falta do funcionário, quanto que seria se de repente você pagasse um plano de saúde e ele marcasse uma consulta para as 2 horas, fosse atendido 2 horas, 2h30 e voltasse a trabalhar. Olha, em produtividade, tenta fazer o exercício de tangibilidade, traz isso para a caneta e vê no fim do ano o que fica mais barato. Ajudá-lo pagando metade de um plano de saúde ou algum incentivo plano de saúde, ou deixar ele atrás do SUS e ele faltar no serviço. Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem esse problema do empresariado, de muitas vezes não refletir sobre o
intangível das coisas, da saúde emocional. E toda a cadeia que isso forma, né? Não, meus funcionários são jovens, sim, mas e o lance da família? E o lance de onde ele descontar? Só que eu preocupo com uma coisa. Talvez quem está assistindo aqui vai achar que a gente está falando mal do empresariado, dos líderes e tal. Vamos falar um pouco, então, dos erros das pessoas físicas, dos funcionários. Sim. Gente, entenda uma coisa. Hoje em dia, a saúde mental, aquele equilíbrio que nós falamos, você não põe ele no currículo, até porque você não vai medir ele. Você não vai conseguir um emprego por ter uma saúde mental equilibrada. Não, você não vai conseguir um emprego, você não vai pôr no seu currículo isso, não vão te contratar por causa disso. Ok, Marcos, então, para que eu vou ter saúde mental se isso não vai me dar nenhum emprego? Não vai te dar, mas pode te tirar. O que acontece? Hoje, as pessoas são contratadas pela sua capacidade de execução. Pelo currículo. Exatamente. Só que elas não são... As demissões não são por incapacidade de execução. Até porque se vocês não serão contratadas. As demissões hoje é por incapacidade relacional. A maioria das demissões hoje é porque pelo meio de trabalho. Por brigas, por discussão, por picuinha, por fofoquinha. Ou seja, Marcos, eu sou muito bom, tenho um currículo fenomenal e eu não preciso de saúde emocional porque o meu currículo é top. Ok, você vai abrir a porta, mas o seu currículo não mantém a porta aberta. O que mantém a porta aberta é o seu desempenho, é o seu comportamento. Então as pessoas hoje, elas abrem a porta pela sua capacidade e fecham ela pelo seu comportamento. Eu vejo muito isso. Nós aplicamos o análise comportamental DISC. Eu sou analista comportamental e quando nós chegamos na empresa, eu quero aplicar para todo mundo para entender qual o comportamento deles. E nós falamos muito isso para os empresários, para os nossos clientes, que falam assim, ó, a importância de saber o comportamento, de analisar, não é que vai demitir ou vai contratar, mas você saber com quem você está lidando, se relacionar da forma correta. E eu falo muito isso. Nós contratamos currículo, as empresas estão contratando currículo e mandando embora comportamento. Exatamente. A nossa empresa ela está justamente para ajudar. Na hora da contratação, vamos fazer uma análise comportamental, vamos treinar eles desde o começo. Que é melhor treinar um colaborador desde o começo, ele entrando na empresa, do que aquele que já está ali há 15, 20 anos na empresa, que sempre foi daquele jeito, nunca foi treinado. Nós tivemos uma empresa aqui que a pessoa tinha 16 anos na empresa e nunca tinha recebido um treinamento. Exatamente. Nós já treinamos pessoas aqui, Marcos, em algumas empresas aqui no estado de Rondônia, que o dono da empresa fala assim para mim assim, eu cobro venda, esse pessoal caiu a venda. Eu falei assim, você já ensinou ele a vender? Não. Pois é. Mas eu quero que você treine eles. E o grande exemplo na empresa é o empresário. Exatamente. E aí, criar essa cultura de estudar, de aprender, de se atualizar, de procurar e manter um ambiente de saúde emocional equilibrada. Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes, o empresário, por desconhecimento, às vezes eu li um artigo numa revista, eu vi uma palestra, acha que domina o assunto e acabam cometendo muitos erros. Os cortes dos podcasts, né? Exatamente. Porque o corte, é legal isso aqui. Isso aqui é legal, ok, mas funciona? Funciona. Dentro do contexto X. No contexto Y não funciona. Aí eu vou trazer também uma lógica da medicina. Qual que é a diferença do remédio para o veneno? É a dose. É a dose. Exatamente. E, por exemplo, o empresário mediano hoje, na minha empresa é meritocracia. A pessoa tem que merecer para poder subir de cargo e tal, crescer na empresa. Tá, isso aí faz sentido. Só que você executa do jeito errado. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito com a qual é perfil profissiográfico, que é o quê? Eu faço um perfil, geralmente eu aplico um teste psicológico com a TI, né, que é do Jung, para poder saber se aquela pessoa tem aptidão para executar aquela função ou não. Né? Por quê? Eu vou dar um exemplo. Pensa comigo, uma construtora está tocando 5 obras. Nessa construtora tem um engenheiro que é o dono e tal, e ele tem um mestre de obras que faz as obras funcionar, e tem lá o
Vamos usar o Joãozinho, que o Joãozinho é sempre usado. Isso. E tem o Joãozinho, que ele começou lá como não falo orelha seca mais, como servente pedreiro, e ele tá lá há 15 anos, é o melhor pedreiro dessa construtora. Disparado. Todo mundo sabe, os outros pedreiros estão lá 1 ano, 2 anos, ele tá lá há 15, é o melhor pedreiro, o mais caprichoso, o melhor de serviço que tem. E o Zé é o mestre de obras, que corre para um lado, corre para o outro, leva cimento para uma, pega o pedreiro de uma, leva para outra e faz essa correria. No infortúnio da vida, o Zé morre. O Zé, que era o mestre de obras. Correto. Naturalmente, na cabeça do empresário e agora? Quem que eu vou subir para ser o mestre de obras? O meu melhor pedreiro. Por quê? Meritocracia. Só que o pedreiro é um ótimo pedreiro. Ele gosta de ficar ali concentrado na obra. Ele não tem capacidade, ou ele não gosta de relacionar com as pessoas, não tem jogo de cintura para aguentar conversa de funcionário, ele não tem agilidade de resolver 3 problemas ao mesmo tempo, de catar um carro, levar um cimento numa obra, pegar pedra de uma, levar para outra, ele não tem a capacidade de redistribuir os funcionários nas 3 obras. Resultado da meritocracia que o empresário não soube dosar. Ele perdeu o mestre de obras e perdeu o seu melhor pedreiro. Ou seja, o mestre de obras ele perdeu porque o infortúnio, um óbito. Só que aí o que acontece? Depois disso ele perdeu o seu melhor pedreiro e perdeu o mestre de obras. Então, antes ele tinha que conseguir um mestre de obras, agora ele precisa de um mestre de obras e de um pedreiro bom. Por quê? Perdeu os 2. Porque ele acha que a meritocracia... Ou seja, ele entendeu, mas não sabe aplicar. Meritocracia não é assim que se aplica. Então, o que acontece? Eu falo muito com os colegas empresários o seguinte, você tem que estudar o perfil profissiográfico do funcionário que você quer contratar. Aí o que acontece? O do Jung que ele dá um aspecto legal depois desse teste do perfil, e eu literalmente coloco, olha, para a função que você quer, essa pessoa não serve. Então não vou contratar. Não, mas você precisa de alguém que quer as características para essa função? Ok, então. Aí entra até, por exemplo, pessoas até mesmo de patologia. Por exemplo, Marcos, eu tenho, sei lá, eu tô tratando de tudo, mas eu tenho um pouquinho de toque, eu sou perfeccionista, eu quero tudo arrumadinho, eu não vou conseguir trabalhar. Gente, se eu for contratar alguém, uma secretária recepcionista, eu quero alguém com essas características. Eu quero usar isso pro meu bem. Entendeu? Então você tem como utilizar as características das pessoas a seu serviço. Só que você tem que saber isso. Então, não adianta você chegar e viu uma frase, um corte de podcast, achando que sabe tudo aquilo ali. Essa é a importância de você, primeiro, trazer profissionais para fazer isso para você e você também poder lançar a mão e investir nisso. Marcos, mas, gente, o grande problema de saúde mental e de equilíbrio emocional é o seguinte, o fato de estar dentro da gente, a nossa cabeça, a gente acha que não precisa de ninguém para ajudar. A gente acha que não precisa de auxílio. E a gente precisa. Por que se você cortar o braço, você não vai catar a agulha da sua avó e costurar seu braço? Você vai no médico. Por que quando precisa de algo de dentro, a gente acha que sabe tudo? Marcos, mas isso aí você tá puxando sardinha pra sua profissão. Gente, se eu não tô bem, vocês acham que eu não procuro ajuda? Vocês acham que eu não procuro um psicólogo também? Tem mentor, né? A gente tá Tem falando mentor, aqui no bastidor. exatamente. Agora, há uns dias atrás você estava em São Paulo, numa imersão. Exatamente, você tem mentor, você tem supervisor igual. Então, nós temos que entender esses processos também, né? E o grande problema é que você olha o título, a introdução de um assunto e já acha que domina tudo. E eu vejo isso acontecer. Esse exemplo da meritocracia é algo muito comum. Por exemplo, eu já vi empresas perder o seu melhor vendedor porque precisava de um gerente ou ia abrir uma loja nova, pegou seu melhor vendedor, botou para gerenciar. Gente, gerenciar é diferente de vender. Quando eu era gerente de loja, eu vi isso acontecer várias vezes, Marcos. Exatamente. Marcos, mas fulano merece, fulano é o melhor vendedor. Sim, ele é o melhor vendedor. Reconheça ele de outro jeito. Aumenta o salário dele, dá um carro da empresa para ele. Uma viagem. Exatamente. Reconheça-o. Agora você vai colocar ele em algo que ele não domina, em algo que ele não tem o ferramental necessário e suficiente para exercer, você vai queimar ele, vai frustrar ele e vai perder o colaborador. Isso é muito comum, né? Nessa área de vendas, o que a gente vê de pessoas que saem do ambiente confortável e que desenvolvem um bom trabalho vendendo, na interação com pessoas, pega essa pessoa, coloca dentro de uma sala fechada para olhar para um computador e ficar analisando planilha, o cara vai ficar maluco. Desse jeito. Exatamente. E aí é aquela coisa,
Falta ferramental, o empresariado tem que entender o seguinte: olha, isso daqui eu vou chamar alguém para fazer para mim? Eu não vou abraçar o mundo. E aí eu vou dizer, e você que é empresário, que é líder e tudo, pensa comigo. Se você contratar alguém para fazer isso, é uma dor de cabeça menos para você. Você vai ter mais tempo para viajar, para ter férias, para ficar em casa, para jogar videogame, ou para arrumar outra dívida, outro trabalho. Ou seja, se você... Marcos, eu não sei se eu acredito nisso que você está falando, eu não sei se isso dá resultado. Então, seja egoísta, pensa. Se eu contratar alguém para fazer isso, eu vou delegar isso, não preciso fazer, vai sobrar mais tempo para mim. Pronto. Não tem problema. Você pode justificar isso até com egoísmo mesmo. Quer saber? Eu vou passar para esse povo fazer esses trabalhos, que mexer com gente é ruim, eu vou lá para a fazenda tocar meus boi que eu ganho mais, tem mais lucro. Faça isso. Não tem problema. Você vai fazer a coisa certa pelo motivo errado? Sim, mas tá fazendo certo. Entendeu? Nem que você tem que pensar assim, mas pensa, no mínimo é um problema menos para sua cabeça. Olha só, você não precisa aprender tudo isso. Só precisa contratar as pessoas certas. Não precisa nem contratar na sua empresa. Contrata a prestação de serviço, né, Marcos? Exatamente. O Marcos trabalha isso. Não, eles trabalham não só presencial, trabalham online também, né, Marcos? Trabalham online. Nós trabalhamos com isso. E tem tantos treinadores assim. Procure um profissional. Alinhe a saúde emocional da sua empresa. Alinhe a saúde emocional da sua família. Gente, a gente tem assunto aqui para ir para muito longe, né? O Gustavo, já deu quanto horário aí, Marcos? Olha só. Já? A gente começou agora, ó a lista de perguntas aqui, Marcos, que eu tenho aqui. A gente vai ter que marcar um outro momento, Marcos, para a gente estar continuando. Mas, assim, o Marcos, ele é professor, psicólogo, psicanalista, escritor. Ele me falou o seguinte, que tem um livro, um e-book muito... qual que é o título? Como descobrir se o seu companheiro é um narcisista. E ele liberou gratuitamente através de um link lá no Instagram dele. Tá? Fala o seu Instagram, Marcos, por gentileza. O Instagram é @psi.marcoscardoso. Entrou lá, começa a seguir, clica no link, tá? Lá vai estar, baixar livro. Clica lá e baixa o livro gratuito. E eu tenho certeza que você que está num relacionamento aí, está desconfiando que seu companheiro ou sua companheira é um pouco egoísta, pode ter traço narcisista, lê que vai te fazer bem. Eu vou te proporcionar ferramentas de como avaliar isso e como manejar isso caso o seu desejo seja continuar nesse relacionamento. Por quê? Para que ele não se torne um relacionamento tóxico. E eu vou deixar o link do Instagram do Marcos aqui na descrição. E se você não segue ele, siga. Compartilha dos conteúdos, leia. Não só curte a foto, não, mas leia o conteúdo, que já vai te ajudar muito. Entre em contato com ele. Marcos, muito obrigado. De nada, é um prazer. Por compartilhar o seu conhecimento um pouquinho. O tempo foi corrido demais. Eu tenho um monte de coisa aqui para perguntar. Nós já passamos mais de 1 hora conversando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar e falar um pouquinho, uma mensagem para quem acha que saúde emocional não é importante. O quanto que isso vai beneficiar. A câmera é sua, deixa aí suas considerações. Ok. Obrigado pelo convite, Matias. Estou sempre à disposição para a gente bater um papo. Quando voltar aqui em Jaru, a gente senta de novo. E quando tiver em Cacoal também, a gente usa lá o estúdio, faz lá também, sem problemas. Agora eu quero falar para você aí que talvez assistiu a esse bate-papo aqui e pensa, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, eu nunca tinha entendido isso. E para você também que olha e fala, isso aí é frescura e tudo. Queria falar para você, gente, entendam isso. Não é discursinho nem frase pronta, não. Empresas são pessoas, feitas por pessoas, para pessoas. E se a empresa é isso, a família também é isso, o círculo de amizade. Gente, por que existe tudo à sua volta? Para pessoas. Por que existe um mundo? Para pessoas. E eu vou dizer para você, se não for para viver bem, né, isso tudo não existiria. Então nós temos que buscar, quando não estamos bem, quando não temos uma satisfação em viver, nós temos que buscar qualidade de vida. Buscar aquilo que eu falei no começo, que é o equilíbrio emocional. E se está difícil sozinho, buscar ajuda. E quando eu estou falando ajuda, não estou falando, gente, liga para mim lá, marca uma consulta. Não, busque ajuda. Hoje em dia, querendo ou não, você tem muito apoio, seja da sua comunidade de fé, conversar com um sacerdote, com alguém, às vezes desabafar com um amigo, não tem problema. O que pior pode acontecer na sua saúde mental é você engolir isso, é você guardar isso só para você.
Então, no mínimo, fale com alguém, converse com alguém, se abra com alguém. Por quê? Porque se chegar ao ponto de você não funcionar, ao ponto de nem conseguir pedir ajuda, pessoas à sua volta vão saber o que está acontecendo e muitas vezes vão te socorrer e vão pedir ajuda por você. Então, entenda isso. Não vou dizer para você, gente, liga para o psicólogo mais próximo, liga já, tá, promoção de 10%, nada disso. O que eu vou dizer é, se abra com alguém de confiança. Não é alguém que vai sair espalhando que você falar as suas intimidades. Se abra com alguém de confiança. Se é teu irmão, se é teu vizinho, se é teu amigo, se é o teu padre, o teu pastor, seu sacerdote, independente do que for, se abra com alguém. Por quê? Porque em último caso, essa pessoa vai dar um alarme para que você seja ajudado. Então o recado de hoje é, se abra com alguém, não sofra sozinho. E é isso aí. Finalizando aqui, mais uma vez, obrigado Criativo Estúdio, obrigado Gustavo, obrigado você que assistiu até aqui. Curta, compartilhe, comenta, envia o link desse podcast para o seu amigo, para o seu patrão, para o seu funcionário. É isso aí, até a próxima.